Uma parte da torcida do Fortaleza começou a reivindicar que, a expressão que é mais usada, que o eixo não valoriza ou não dá credibilidade ao momento do Fortaleza lá em cima. Né? Dizendo que tipo, precisavam muito, e é uma coisa, e aí eu queria trazer para vocês para perguntar se é isso mesmo, que eles precisavam muito de uma validação, de que o pessoal de lá dissesse, realmente o Fortaleza está competindo pelo título, ou o Fortaleza... Eu acho que isso também se estende ao Ceará, um pouco dessa validação, dessa procura de validação do eixo, dos times, que às vezes colocam o Fortaleza e o Ceará num bolo futebol nordestino, como se Fortaleza, Maceió, Salvador fosse tudo igual, né? Não tivesse culturas e condições e momentos... Ignorando até o interior do estado também. Totalmente diferentes. E aí eu queria trazer para vocês, porque eu acho que precisa um pouco da gente, enquanto jornalistas daqui, de se fortalecer um pouco e de não necessitar muito de uma validação de fora. Eu super concordo sabe? contigo. E aí eu queria trazer esse debate para você, puxando também um pouco da tua fala lá no começo do nosso papo, dizendo que às vezes a gente precisa ir para lá para achar que é válido o trabalho que a gente está fazendo, e a gente às vezes não consegue validar, não consegue dar credibilidade àquilo que a gente está fazendo aqui na nossa terra, sabe? Não, assim, a gente começou hoje o nosso programa falando do Silvio Santos, né? Foi. O Silvio Santos é um dos maiores revolucionários que o meio da comunicação teve, de uma forma que é muito difícil revolucionar a comunicação hoje. Eu acho que a nossa geração e algumas gerações futuras vão conseguir realmente fazer com que o eixo não seja somente lá, seja algo unificado. Seja que, por exemplo, quando se fala de Fortaleza, o que é que se fala? Gestão de Marcelo Paes, Vojvoda, Série C a Série A. Justamente. Isso. Então, e quando vai falar do jogador, fala dos midiáticos, né? Marinho, Pikachu. Tem espaço em algum time de lá. Que às vezes, né? Eu acho um absurdo. Eu acho que uma grande... Que já passaram pelo Sudeste. Que já passaram, Marinho, Pikachu. E o Breno, tipo, é isso. Breno Lopes. Um dia desse, a arte da defesa menos vazada era um ranking de defesa menos vazada, usaram a foto do Fortaleza e pegaram o Santos, que tá na reserva, que não tá jogando, e botaram lá pra representar. E a história do G3 já criaram, né? Sim. Pois é, eu acho que é uma grande evolução que nossa geração vai ter que fazer, que é de unificar de fato, porque hoje a informação ela é unificada. Mas esse tipo de influência ainda é muito forte, a gente não pode negar, a gente viu muito disso. Eu não ligo nem um pouco para a validação do eixo, sinceramente, sabe? Eu ligo para o que o Fortaleza vem fazendo. O que o Fortaleza faz vai chegar a um ponto que eles não vão conseguir mais ignorar, como não conseguiram. Falaram primeiro o Cruzeiro tá brigando, o Cruzeiro em sexto, Fortaleza em quinto, e não falaram do Fortaleza. Agora é só o G3, Fortaleza em quarto. Lançaram até um G2. Aí quando o Fortaleza ficou em líder, né? Aí não tinha como, cara. O que me incomoda mais, na verdade, não é nem essa questão. Até porque eu entendo também a questão mercadológica. Sem dúvida, eu entendo também. O que eu não consigo concordar, e levando aqui, como todos nós somos jornalistas de formação, é o quão rasos são as análises. Você comentou muito bem. Quando vão comentar, basicamente, falando sobre o trabalho incrível do Vojvoda, falando sobre a fase ruim de 2022 que o Marcelo Paes não teve, falando sobre a revolução de Série C a Libertadores, e fecha na arquibancada. Beleza. E a rotação do time, e estatísticas, e formação tática, e desejos. Como joga, né? Como joga, o futuro do clube. Não conseguem ir além do básico. Eu, como jornalista, ficaria envergonhado de me limitar apenas a isso. Eu acho que é isso que me incomoda. Parece muito uma questão de, a gente precisa falar, né? Toma um docezinho aqui, para não reclamar muito, e vamos continuar. Eu sou muito apoiador de que o espectador leia, consuma todo tipo de conteúdo. Sim. Veja sobre o jornal cearense, sobre o paulista, sobre o gaúcho, seja o que for. A pluralidade de ideias e comentários e visões é essencial para o esporte, para a democracia, sobre qualquer assunto. Mas também precisa de uma qualificação muito grande do tema que eu não vejo lá. Se eu não tenho essa qualificação para falar e tal... Por exemplo, eu vou trazer o maior grupo em relação a esporte, que é programação, basicamente só disso, o Grupo Globo com Premier, Sport TV, com vários programas de debate e tudo mais. Eles têm cancha para chamar alguém que saiba falar. Sim, absolutamente. Tem filial, tem tudo. Não é feio chamar, não é feio. Não é algo que eu acompanho todo dia. Aí se limita em falar raso. Eu acho que fica muito pior, como você falou. Eu acho que não é feio chamar alguém que tem a qualificação. Posso fazer um contraponto? Não. Bacana você citar esse exemplo. Assim. Vou fazer 2 contrapontos, na verdade, em relação a isso. Primeiro que eu acho que
quem tem a obrigação e aí, de acompanhar, de criar conteúdo, somos nós. E aí eu coloco nós jornalistas especializados, né? Eu acho que é difícil você entender essa revolução que foi o Fortaleza nos últimos anos. E aí eu vou fazer um contraponto nesse sentido que você falou, sabe? Porque eu acho importante a gente reconhecer também algumas iniciativas. Essa semana, inclusive, eu assisti um comentário do André Almeida, que é aqui do Sistema Verdes Mares, para um programa da Sport TV, e aí ele trazia esse lado do Fortaleza, né? Acho que era o Seleção, não era? Seleção, exatamente. Sport TV. Eu achei muito massa, porque isso tem acontecido. A Beatriz Carvalho participa também. Bruno Camarão. Bruno também. Então é bom você observar que isso acontece, esse intermédio. Claro que ainda se fala, não só no Grupo Globo, tá? Ainda se fala no jornalismo esportivo, muitas coisas rasas, muitas coisas que não deviam ser, que podia ser melhor. Em relação à mídia do Sudeste, eu acho que a gente tem que entender uma coisa também, talvez quem está nos assistindo seja da área do jornalismo. Jornalismo, como qualquer área de conhecimento, como a história, tem a questão financeira, que é o principal, que é o que move ali, enfim, muita coisa, mas também tem uma cultura profissional, que isso a gente estuda massivamente na faculdade e tudo. Então existe uma cultura de fazer as coisas como elas são, que você aprendeu com seu, quem sabe, seu pai que foi jornalista, Sim. o seu avô que foi jornalista. Estou falando muito pensando nessas famílias bem tradicionais que é quem comanda o jornalismo hoje no Brasil. E eu vejo hoje uma juventude, e aí vocês são representantes dessa juventude também, que quer fazer as coisas de maneira diferente. O Grupo Globo tem excelentes repórteres, excelentes comentaristas que se debruçam sobre as equipes, que estudam estatística também, aqui mesmo no Ceará. Então eu acho bem interessante como essa mídia alternativa ou uma mídia, digamos, mais tradicional, ela tem mudado também. Hoje o teor do comentário, ele não é o mesmo do teor do comentário da década de 80, da década de 90. Eu comecei a acompanhar futebol na Rádio Clube do Pará. Falo isso sempre, que é a minha referência, assim, quando eu era criança, indo para o estádio. E existe tanto modificações, desde a voz do radialista até o teor do comentário dele, o conteúdo do comentário dele. Então eu vejo que o futebol e a imprensa esportiva está se modificando, que nós que trabalhamos aqui e que temos conhecimento de causa, digamos assim, temos que acompanhar também essa mudança, temos que nos colocar. Vou dar um exemplo dessa semana. Eu trabalho para um site norte-americano chamado The Sport News Brasil, que está operando no Brasil desde julho, e o meu editor, Alexandre Aliati, pediu para eu escrever um texto sobre o Fortaleza. Gisele, faça uma análise do Fortaleza. Fortaleza é líder do Brasileirão. O que é esse Fortaleza, assim, que a gente quer saber? E aí eu escrevi, aí eu não é querendo me gabar, não, porque o texto pode estar uma merda. Mas assim, a minha intenção ali foi falar que o Fortaleza começou a temporada muito mal. Fortaleza perdeu para o Maranhão. Fortaleza trouxe jogadores como o Tauan Lara e o Luquinhas que não deram certo, foram investimentos. Tauan por empréstimo, Luquinhas por um valor de... Que tripe do Tauan, né? Eu lembrei agora da tripe. E eu citei isso no texto, para falar assim, não é uma temporada que tudo deu certo. Não existe perfeição no futebol. Futebol é isso, é altos e baixos. São altos e baixos. E aí eu falei um pouco disso, falei sobre as modificações táticas, falei um pouco sobre a estatística, o que é o Vojvoda, o que é a comissão técnica. Então eu acho que a gente ter essa visão, oferecer essa visão ampla também, a gente é reconhecido no nosso trabalho. E aí, enfim, o texto foi publicado, tá lá no Sport News Brasil, se vocês quiserem assistir, já fazendo essa publi. Vamos botar o link da descrição, pessoal. Pronto, se você estiver assistindo aqui, a gente vai estar com o link da descrição. E aí eu acho que é nosso dever, sabe? Nosso dever, assim, não tem como. E aí, entenda, por favor, não é passando pano para nenhum profissional de imprensa. Mas não tem como você acompanhar todos os times a todo momento. O que a gente faz são estudos. A gente não acompanha, por exemplo, toda a campanha do Iguatu nos últimos 4 anos. A gente acompanha momentos ali no Campeonato Cearense. Então, fica na nossa parte também um dever de casa. O que a gente puder de acompanhar de futebol, e aí isso eu aprendi lá na rádio, na Jovem Pan News, o Maurício Holanda Filho, comentarista de lá da rádio, e ele simplesmente assistia a Série B da Tailândia. Jesus, aí eu já acho demais, não é um nível de psicopatia, mas eu gosto, eu acho. assisto o Campeonato Cearense Série C. Sim. Quixadá foi campeão. Eu Lá acho no que Abelhão. futebol... Exatamente. Então, eu acho que futebol é futebol onde quer que seja. Sim. Então, até puxando um pouco para... É 11 de cada lado, é uma bola no meio. Exatamente. Tem gente que quer fazer diferença entre futebol de homens e mulheres, sabe? Eu acho que se você gosta de futebol, você gosta de futebol. Aí se você... Aí porque você não gosta de mulher, né? Se você não gosta de futebol feminino. É outra coisa, é problema seu com o seu terapeuta, enfim. Não é problema do esporte em si. Time de fora.